Vó de casa! Olá, estamos começando o nosso programa Papo Livre de hoje. E obrigado você pelo carinho da sua audiência, você de Indaiatuba, de Salto, de Itu, de Campinas, pessoal aqui da região dos Diques, Ouro Verde, São Gabriel, Nova Campinas, toda a cidade de Indaiatuba e você pela internet no planeta inteiro, né? Sendo bem megalomaníaco agora, assistindo quem está pela internet, quem está por aqui pelo canal 26 UHF. Obrigado pelo carinho da sua audiência. O Papo Livre de hoje começa e termina nesses próximos 30 minutos. Vamos entrevistar uma figura queridíssima aqui em Indaiatuba, que é o Padre Chico, Padre Francisco de Paula Cabral de Vasconcelos. Padre Chico, obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Jair. Vamos começar Nossa falando... alegria é maior porque estamos... De volta. De volta. Estamos de volta ao ressuscitados. Ressuscitados, né? Não fomos, como eu disse para o padre que chegou aqui, padre, não foi no terceiro dia, só 6 anos depois, mas ressuscitamos, estamos aqui. Graças. Padre Chico, vamos começar falando da sua ordenação. Tem 51 anos, né? Nós perdemos, lamentavelmente, o ano passado de fazer uma comemoração aqui, porque estávamos fora do ar, mas vamos fazer da paróquia. Entrei no 51, a partir do dia 1º de dezembro passado, né? Completei 50 anos agora em dezembro que passou. Tá. E também em janeiro já completei 50 anos de Indaiatuba. Como é que foi essa história? O senhor é de onde mesmo? Eu sou de Limeira. Limeira. E aí o senhor foi para o seminário onde? Eu fui para Campinas, no seminário de Campinas. De Campinas. Tinha 10 anos de idade. Puxa vida, 10 anos? 10 anos. E padre, como é que foi Indaiatuba? Por que Indaiatuba? Então, Indaiatuba, aí tem um misticismo aí no meio dessa história toda, entendeu? Eu fiz o seminário normalmente em Campinas, terminei o ginásio, o colegial, né? Depois eu fui para filosofia em São Paulo, no Seminário Central do Ipiranga, né? E no terceiro ano de filosofia, nós fomos transferidos para Aparecida do Norte, olha aqui. Nossa! Né? Lá em Aparecida, eu conheci uma religiosa, que tomava conta lá da cozinha do seminário, e ela me convidou para ir para Pouso Alegre, e lá de Pouso Alegre para Santa Rita de Caldas. Minas, isso? Minas. Conheceu um padre chamado Padre Alderige, que era vigário da paróquia de Santa Rita de Caldas. Era um monsenhor, sabe? Então ele era um homem assim que benzia. Não sei se você conheceu o Padre Ciríaco aqui de Montemor. Conheci, eu era criança, bem criança, mas conhecia. Era um tipo Padre Ciríaco, né? Então ela me levou lá, eu fui, e uma fila imensa de gente para confessar na igreja, sabe? Ele movimentava aquilo. E ele saiu lá do confessionário, veio nos atender, né? E aí ele me abençoou. Me ungiu com óleo de Santa Rita e disse assim, você vai ser padre de Santa Rita de Cássia. Isso em 1959, não é? Eu nunca liguei para isso, né? Não ia acreditar nessas coisas. Então, terminei, eu voltei para São Paulo na teologia em 60, e em 61 fui mandado embora do seminário. Entendeu? Vê quantas coisas. Eu fui mandado embora por questão de saúde e também o reitor achou que eu não tinha vocação, porque eu estava metido lá na favela de Vila Prudente. Sei. Tinha um trabalho lá com mães prostitutas, etc. E o reitor achou por bem que aquilo não era vocação para padre e me mandou embora. Então eu vim de São Paulo, fui para Campinas avisar o meu bispo, Dom Paulo de Tarso Campos, que eu estava sendo despedido. Uhum. Aí ele perguntou se eu queria mesmo ir embora do seminário. Eu falei, não, eu não. Os meus superiores acharam, né? Eu estou... Então, aí aqui em Campinas tinha o Monsenhor Couto, lembra? Eu lembro, o Monsenhor Couto, claro. O Couto era aluno também, que estava estudando sozinho em Campinas. Sim. Então, Dom Paulo quis que alguém fizesse companhia para o Couto. Então, você perguntou se eu não queria ficar lá em Campinas, né, em vez de ir para casa. Entendi. Eu falei, claro que eu quero, né? Então, eu nem fui para casa, nada. De São Paulo voltou para Campinas. Ali de Campinas, foi no Sábado Santo, então passou o domingo de Páscoa. Na segunda-feira, ele mandou a Kombi do seminário, de Campinas, buscar minhas coisas em São Paulo. Então eu trouxe e já fiquei no seminário de Campinas. E terminei a teologia, 2 anos aí, né, com o senhor Couto. E
Aí nos ordenamos em 1963. Em dezembro. Dia 1º de dezembro. Né? O Monsenhor Couto também? O senhor Couto também, da minha turma. Aí, Dom Paulo chamou todo mundo no dia 5 de dezembro e fez as nomeações. E me nomeou para Amparo, como padre ajudante lá em Amparo. 3 dias depois, ele suspende todas as nomeações, porque não sei lá qual deles não podia. Um de nós lá não podia assumir o trabalho. Ele refez tudo, renomeou todos e eu fiquei sem nomeação. Olha isso. Aí ele falou, você vai para Indaiatuba, que é a minha cidade, ele falou, que Dom Paulo era irmão da Dona Helena de Campos. Olha Falou, isso. foi a minha cidade e você vai criar uma paróquia lá. Mas não disse qual. Né? Veja lá onde vai ter a paróquia. Então eu vim para Indaiatuba no dia 2 de janeiro. De 64. De 64. Vim para cá. E aí começamos, né, a caçar um terreno aí. Aí achamos aqui na Cidade Nova um lote já, que o padre Carlos Menegazi tinha conseguido para construir uma capela de Santa Rita. Eu estava lá, cruz, né, Capela de Santa Rita, em 1957, já tinha sido lançada a pedra. Aí eu falei com o bispo, tem um lote assim, a gente pode pensar aqui em paróquia, né? Mas ficou por isso mesmo. Quer dizer, eu falei, agora tem um processo, né, de você... No dia 22 de maio de 64, o bispo criou a paróquia em cima do terreno só, né? Sem igreja, sem casa paroquial, sem nenhuma estrutura. E aqui em cima não tinha quase nada, né, padre? Tinha nada. Aqui era descampado. Tudo descampado. Então, né, só que depois de 25 anos, quando eu fui celebrar minhas bodas de prata, lá em Aparecida, né? É que a freirinha já mais velha estava lá, né? Aquela que me levou, falou, o senhor lembra do padre Alderige? Nossa, mãe! Aí caiu minha ficha, né? Olha só que legal. Aí caiu minha ficha. Falei, nossa, realmente, quantos empecilhos, né? E eu fui parar na paróquia de Santa Rita. E ao mesmo tempo foi criada a paróquia de Santa Rita lá de Campinas. O padre Chiquinho de lá estava construindo. Então o bispo chamou nós dois, Chiquinho e Chicão, e disse, eu vou criar as 2 paróquias, vou pôr um Chico em cada uma. Ainda brincou, e olha o que vocês vão fazer lá. Que legal, olha, que bacana. Foram criadas. E é verdade, quem está hoje lá é o Monsenhor Fernando, que está lá em Campinas. Lá em Campinas. Que bacana. Uma história muito legal. E de lá para cá, veja, nunca mais se criou uma paróquia de Santa Rita. Não? São as 2 únicas da diocese. Que coisa! Cria um monte de paróquia, Nossa Senhora Aparecida, não sei o quê, mas nossa Santa Rita só as 2. Só essas 2. Puxa vida, que história bonita, que legal. Padre Chico, e a construção dessa igreja, como é que foi? Foi tijolo por tijolo. Eu me lembro que o pai do Carlinhos Pinhatelli, parece que ele trabalhou na construção. Trabalhou. O seu Rafael Fantelli, que era dono da Judite, né, que era proprietário da Judite, ofereceu o Lazinho como mestre de obras. O Lazinho hoje até não vi mais o Lázaro, como é que é o nome dele? Ele era o mestre de obras, então ele acompanhou a construção da igreja de Santa Rita, não é? Mas aí, tijolo por tijolo, tem uma história. Não tive nenhuma doação grande. Não foi nada expressivo. Nada. E agora que nós estamos legalizando a planta. Agora. Mas só 50 anos depois. Só 50 anos depois. Né? O pessoal lá da prefeitura está me ajudando muito. Então agora que a gente está legalizando, porque ela foi construída assim de acordo com o povo queria. Se você olhar bem a minha igreja, ela lembra um pouco a Aparecida do Norte. Ela tem um traço meio... O pessoal tinha essa mentalidade na época. Né? Entendi. Que eu precisei mandar parar de construir a torre. Né? Eu fui viajar para Minas Gerais e eles estavam erguendo, estava com 18 metros já. Falei, para, gente, onde vocês vão levar isso aí? Né? É Babel agora? É Babel. Aí pararam a torre. Pode ver que a torre é mais alta do que a torre bem alta. Bem alta. Desproporcional até com o tamanho da igreja. E tem um lance interessante que foi aquela história do santuário ecológico. O senhor contou aqui uma vez, eu achei muito legal essa história também. O santuário ecológico é um título midiático. É midiático.
Foi engraçado que eu fui falar com o bispo agora, se ele não queria transformar em santuário. Ele falou, eu posso, mas ecológico não, porque ecológico não é litúrgico, não é? E nem canônico. E nem canônico. Não, mas a minha igreja é midiática, eu falei. Aí ele veio e consagrou só o altar, não deixou ficar santuário, não. Mas o título é midiático. É né? midiático. Foi porque, na verdade, foi um acidente ali, não foi isso? Que a planta cresceu e depois o senhor não quis mais tirar, não é isso? Ah, sim, cresceu. Não, mas digo assim, o título... O título... Foi o antigo... O Diário do Povo de Campinas. Que colocou. Que colocou. Depois a Globo veio também, fez uma matéria, né? E aí adotamos o que eles tinham colocado, né? O título da matéria era Uma Igreja Ecologicamente Correta. Não é? Então aí ficou Santuário Ecológico. Mas vamos contar para o telespectador aí no próximo bloco, agora não, porque daqui a pouquinho a gente vai para o intervalo. Eu quero que o Padre Chico conte essa história, porque realmente é muito interessante. Como é que foi que virou esse ecológico? O porquê do ecológico? Por que surgiu essa denominação, que é um fato bastante interessante, pitoresco e engraçado até, que aconteceu. Mas eu conto isso daqui a pouquinho. Não saia daí, pé lá, pé cá, eu volto já já. Opa, de volta aqui com o Papo Livre, hoje um papo legal e muito livre aqui com o Padre Chico. Antes do intervalo, nós falávamos sobre a paróquia de Santa Rita, você que está ligando a televisão agora, e contávamos a história da paróquia. O Padre Chico narrou aí os 50 anos da paróquia de Santa Rita de Cássia, aqui em Indaiatuba. E ele vai contar agora o porquê da denominação Santuário Ecológico, embora seja um nome midiático, como ele lembrou, mas tem uma razão para isso e é uma razão pitoresca, né, Patico? Pitoresca. Foi no Natal, né? A gente montou uma árvore de Natal e já deram a árvore numa latinha, né? A árvore era pequena, enraizada lá dentro, então a gente enfeitou ali a lata, né? E quando terminou o Natal, como acontece nas igrejas, você põe num canto lá, né? Botou num canto. Botou no canto lá de fora. E daí a planta ficou lá num determinado lugar e enraizou, acho que saiu, enferrujou a parte apodreceu de baixo, a lata, aquela né? coisa, né? Ninguém mais ligou. E ela então brotou. Brotou e começou a crescer, né? Começou a crescer. Mas a gente não ligou porque estava fora da igreja. Certo. Naquele tempo estava fora da igreja, né? A igreja era só o quadrado central. Ali fora tinha os arcos. Entre os arcos e a porta era terra. E como ela começou a crescer, etc., e a paróquia começou a crescer também, precisamos ampliar a igreja, né? E aí uma ideia foi ampliar a igreja da parede da porta até os arcos. E aí a árvore ficava dentro. E a árvore ia ficar dentro. E o que vamos fazer agora, né? Vamos arrancar a árvore? Não vamos? Aí fiz uma pequena votação, né? E optaram por deixar a árvore. E aí surgiu Aí tivemos que fazer todo um projeto, né? projeto, não é, arquitetônico, o engenheiro foi lá, etc., para a gente então deixar Zetaflex, né, nas laterais para continuar, para a árvore poder continuar. Então aí cresceu, né? Cresceu a árvore, ela foi até acho que uns 12 ou 13 metros, né, de altura. Aí em 2005 foi quando morreu o Papa João Paulo II. No dia da morte de João Paulo II, dia 2 de abril, que foi ontem. Uma peste lá, como é que chama? Uma coisa, um micróbio lá, picou a árvore. Ela secou do dia para a noite. Assim. Não brinca. É uma bactéria, não sei o que é. Mas foi impressionante. Ela secou, eu precisei chamar o bombeiro para tirar, né? Olha isso. Porque não tinha jeito de cortar, ela estava alta demais. Então, no dia 2, os bombeiros tiraram aquela árvore, no dia da morte do Papa. Foi interessante porque foi triste. Foi triste mesmo. Né? E
Então aí precisamos abrir uma cratera em volta para tirar A raiz. a raiz, aí o micróbio lá, que eu não sei como é que chama, né? Aí o que nós fizemos? Então, vamos substituir agora, né? Então eu comprei uma palmeira, como é que chama? Imperial. E falei, então ela vai ser colocada quando for eleito o próximo Papa. Ah. Então, no dia 19 de abril, dia que foi eleito o João Bento XVI, então naquele dia nós plantamos, entendeu? Ela ficou lá de lado até que o conclave elegesse o Papa. Então, o que está lá hoje, a palmeira imperial, é homenagem a Bento XVI. E é legal, porque tem toda uma simbologia, né? Foi. Mas o impressionante foi o dia da morte do Papa, que foi uma tristeza, né? Quando morreu o Papa, de repente a árvore amanheceu seca. Seca. Que interessante, que coisa impressionante, realmente. É um bichinho aí que pica, eu não sei o nome científico disso aí. Mas é assim, diz que é questão de horas ele mata a planta. Puxa, que coisa, coisas da natureza. Mas falando em Papa, vamos falar então um pouco do Papa Francisco, né? Que é o seu xará. Seu xará. Como é que o senhor está avaliando esse pontificado do Papa? Esse Papa, pelo jeito, veio com muita vontade, com muita gana. Não é bem a vontade, Jair. Eu acho que a gente não pode viver de mentiras. E a gente tem que ser verdadeiro, não é? Então, eu acho que a Igreja Católica, ela cometeu uma série de erros durante muitos séculos. Da história da Idade Média, Inquisição. E esses erros, eu digo assim, foram se acumulando. E a história sempre dando uma resposta, uma desculpa. Uma maquiagem, né? Uma maquiagem, né? E ninguém resolveu... Foi na base do problema. Na base da raiz ali, né? Tirar. E chegou com Bento XVI, ela desmoronou. Desmoronou mesmo. Eu acho que a palavra certa é essa. A igreja caiu, desmoronou, porque ela é pecadora. É uma verdade. Ela é santa porque é Jesus Cristo que instituiu. Mas pecadora porque somos homens que fazemos parte dela. Então, o Papa Bento XVI chegou o momento que ele pessoalmente, vamos dizer, prestigiou alguns desses erros, né? Não com corrupção, mas para tentar cobrir aquela coisa toda. E ele foi vítima disso. Chegou um momento que ele não tem mais condições de conduzir essa igreja. Foi um ato de humildade, achei, um ato inteligente e um ato assim de uma pessoa, né, que de bom senso, que diz, o que eu vou fazer nessa igreja agora? Então ele entregou, passou o bastão. Consciente, passou o bastão, fez um ato inusitado, né? Que foi a renúncia. E aí, então, possibilitou o surgimento de Francisco. Agora eu vejo realmente a ação de Deus, né? Por quê? Porque tem uma igreja agora que saiu do romano e veio para o público. Para a Argentina. Para Argentina. Veio para o continente pobre, continente da fome, da miséria, né? Que é o terceiro mundo. Então, como o Papa mesmo disse, né? Foram buscar um cardeal lá no fim do mundo. Então, e trouxeram Francisco. Então, Francisco, ele não falou muita coisa ainda. Mas as ações dele as atitudes dele estão sendo fantásticas. O mundo está boquiaberto com isso, você percebe. Então, ele denunciou toda a ganância, todo o carreirismo dentro da igreja, a corrupção, a imoralidade. Ele denunciou tudo. Não está escondendo nada. Por isso que eu acho que a igreja agora, eu acredito até na santidade dela por causa disso. Né? Porque ela se reconhece pecadora. Cortando a carne, né? Exato. E a postura dele, que é a maior que eu acho, é ele não ter entrado no Vaticano, né? Nos palácios. Ele está... Está lacrado até hoje lá, né? Ele tem demonstrado que...
Eu acho que faltava um pouco disso também, essa coisa da demonstração, falar, peraí, vamos começar comigo, eu preciso dar o exemplo, né? E aí as pessoas estão se rendendo a isso. Eu tenho conversado com muitas pessoas até que tinham se afastado da igreja por N razões, né? E que não veio ao caso, mas alguns disseram para mim, olha, depois da eleição do Papa, vendo o que o Papa está fazendo, me sinto encorajado a retomar a minha fé. Aqui no programa mesmo nós tivemos algumas pessoas que já disseram isso, falaram, nossa, o que esse Papa está fazendo? Eu voltei para a igreja, retomei a minha fé, porque eu acho que esse é o caminho. Porque realmente ele é coerente, né? Então, veja, ele não pôs nenhuma vestimenta ainda papal, né? As insígnias específicas do Papa. Aquele batinão dele branco lá, aquele sapatão argentino, né? E não tomou nenhuma insígnia, né? Que significa o poder é meu. E ele se intitula mesmo, desde o princípio, eu sou o bispo de Roma, né? Em Roma ele não se intitulou Papa. Eu sou o bispo de Roma. Não usou esse termo ainda. Então, e as atitudes dele, né? Não sei se você acompanha agora o retiro que os cardeais fizeram na Quaresma. Na Quaresma. Né? Então, ele mandou que todos fossem despidos, né, das insígnias episcopais, etc. Botou todo mundo no ônibus. Cada um pagou sua parte. Ele foi lá no meio. Né? Para onde que ele foi? Ele foi numa paróquia de periferia de Roma. Uma tradição, né, que se retira lá no Vaticano, vem um cardeal para pregar, o Papa fica lá. Ele foi numa paróquia de periferia, né, que tem lá condições, evidentemente, de abrigar. E quem que pregou o retiro? O vigário da paróquia, o padre. Está entendendo? Na base, realmente. E quando ele terminou o retiro, ele deixou o bilhete para o padre, dizendo assim, parabéns, e não usou esses termos, mas ele quis dizer isso, você conseguiu pegar no pé de todo mundo. Né? Que legal. Como quem diz, você puxou a orelha. Puxou a orelha. Então eu acho que é uma humildade de um Papa dizer isso, né? E o Papa abraça, telefona para os padres, né? Então, é um mundo diferente, é uma igreja diferente, que é a igreja de Jesus Cristo, eu acho. Teve uma cena que me chamou muito a atenção, e eu achei, foi logo que ele foi eleito, eu falei, nossa, olha que coisa. Ele mesmo pegou o telefone e ligou para um determinado lugar, a freira atendeu, achou que era piada, achou que era brincadeira, que não era ele. Ele falou, não, sou eu mesmo. Falou, daí ela ficou toda eufórica, tá? Porque ela pegou... Quer dizer, você vai atender o telefone, quem é? É o Padre Chico. Agora o outro liga e fala assim, é o Papa? Fala, para de brincadeira, você está de sacanagem comigo. Porque com o Padre Chico a gente cruza com ele na rua, vê na televisão aqui e tal. Mas de repente uma pessoa liga e fala que é o Papa, Exato, quer dizer, é uma coisa inusitada. Ele tem surpreendido a gente com essas atitudes dele, né? As homilias que ele faz todos os dias. Você vê, o Observatório Romano, o jornal, não publica as homilias, né? Porque o Vaticano ainda tenta... Não entrar na dele. Não entrar na dele. Mas por quê? Porque eles querem editar, né? E o Papa fala espontaneamente, né, na homilia. Ele não então, segue o roteiro. Ele não fala o que mandaram ele falar, né? Então é extraordinário. Ele fala coisas assim lindíssimas. Né? E uma das coisas que eu acho que pegou bastante na época do Bento XVI é a questão do problema do banco, né? Que ele passou a régua, mandou todo mundo embora. Entendo até que pode ser que ele faça talvez uma privatização desse banco, uma coisa assim, porque isso é uma teoria, não sei, né? Porque é aquela história, o Vaticano ele tem as posses dele, mas ele não tem que ser banco para isso. Talvez ele esteja querendo justamente que o Papa falou. Tirar... E veja o risco que o Papa está correndo de vida. Sim, porque o seu interesse é... Porque lá no Banco do Vaticano tem dinheiro até da máfia italiana. Pois é. Entendeu? É coisa... E ele está correndo um risco sério, né, de vida. Realmente ele tirou até os cardeais que estavam lá, inclusive o nosso aqui, né, que fazia parte, tirou também. Então, realmente, ele está renovando a equipe que vai pensar a economia. Sim. Não é repensar o banco, né? Não, é pensar... toda aquela parte econômica. Sim. Então, que realmente a igreja precisa de dinheiro, precisa.
Para quê? Para as obras sociais? Então, para as obras sociais. O resto é resto. Ela não tem que ser um agente do mercado financeiro. Não tem. Não. E ele também está se despreocupando um pouco, se desvinculando do papel de chefe de Estado. Sim. Então, ele está passando isso para o secretário de Estado, né? Que resolva todos esses problemas políticos lá, para que ele fique disponível para o pastoreio. É muito legal. Esse pontificado realmente é um divisor de águas na igreja e está sendo uma coisa não só bonita de se ver, mas reconfortante. Exatamente. Patico, lamentavelmente o tempo manda aqui e o nosso está estourado. Nossa, foi embora. Já foi embora a nossa meia horinha aqui. Eu quero agradecer a sua participação, tornar público aqui o convite da direção aqui da Fundação para que o senhor venha colaborar conosco. Em breve nós teremos o nosso jornalismo. Se Deus e quiser. Nós vamos retomar nossa programação normal agora aos poucos. E volte outras vezes, nós temos muita história para conversar aqui ainda. Muita história. Eu fico feliz pelo retorno da nossa TV Indaiá agora, não é? E tudo que eu puder fazer por vocês, eu estou à disposição. Patico, mais uma vez, muito obrigado. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da audiência, a paciência. Fique com Deus, muita paz, a gente se vê no próximo encontro.